Fala galera, beleza? Bom, hoje a gente vai falar de um assunto aí que, embora às vezes seja um pouquinho complexo, né, não tem nada de muito misterioso, tá? Só envolve algumas questões relacionadas à origem do universo, né, concepções científicas, mas que também não vão atrapalhar a gente para entender um pouco a origem e a estrutura da Terra, que é o assunto dessa aula. Então, claro que envolvem algumas coisas aí que são teorias, né, que são estudos que até hoje têm sido realizados, mas a gente aí vai tentar entender um pouquinho dessas questões aí, tá bom? Então, origem e estrutura da Terra, primeira coisa, né, a gente tem que saber estimar a idade do planeta, né, do lugar onde a gente está, no planeta Terra. Então, os cientistas estimam que ela tenha 4 bilhões e meio, 4 bilhões e 650 milhões de anos, né? 4,65 bilhões, aliás, né? Então, essa é a idade aproximada que o planeta Terra possui, segundo as teorias científicas mais atuais. Então, né, em relação à nossa escala de tempo, né, é muito tempo, né? Então, um ser humano vive em média 75, 80 anos, né? A nossa expectativa de vida no Brasil é de 75 anos hoje, né? Dados de 2014. Então, em comparação com a nossa escala de vida e com a escala até mesmo da própria vida, da existência de vida na Terra, é muito tempo. Muito tempo. Os primeiros seres vivos apareceram bem depois dessa possível origem do planeta Terra, tá? Mas lembrando vocês, são teorias científicas, né, que sempre estão sendo atualizadas para tentar estimar com cada vez mais precisão o que teria acontecido no princípio de tudo, tá? Outra coisa, as pessoas podem perguntar, né, como surgiu o planeta Terra, né? Como é que ele pode ter surgido, né? Como é que isso aqui tudo se formou? Essa massa gigantesca vagando pelo espaço profundo, né? Como é que isso teria surgido? Então, existem algumas teorias que é o que a gente vai tentar entender em relação à origem. Então, primeira delas, tem uma teoria chamada de teoria de acreção. Vocês viram aqui, acreção, não é acreção com C, com SC cedilha, que vem aí de acrescentar, né? De acrescentar. Então, é como se ela estivesse falando de um acréscimo, né, de massa. Então, o que teria acontecido segundo essa teoria? Então, possivelmente lá no princípio do universo, da formação, no caso aqui do sistema solar, as massas, né, de diversos corpos celestes ainda estariam em suspensão, né, formando uma espécie de poeira espacial, e essa poeira teria aos poucos se acrescido em função das altas temperaturas, né, durante a formação do sistema solar e dado origem aos planetas como a gente conhece. Então, é como se você tivesse um monte de matéria em suspensão, um monte de gases, né, o material mais leve, né, por exemplo, átomos de hidrogênio e de hélio teriam contribuído para formar o Sol e os planetas gasosos, e materiais mais pesados que estivessem vagando aqui por essa região do universo teriam dado origem aos planetas telúricos ou terrestres, né? Tem até uma aula que explica sobre isso, lá em astronomia, falando dos tipos de planeta, né? Gasosos e telúricos, né? Então, teria sido esse o processo de formação. Então, o material em suspensão aqui nessa região da Via Láctea, né, do universo, teria se acrescentado e dado origem, através da força gravitacional exercida pelo Sol, né, que o Sol ele começa a se formar e a ser um corpo de tamanho bastante significativo em relação aos outros que existiam aqui em volta, e dado origem aos planetas, né? Então existe uma questão voltada à atração gravitacional. Outra teoria, de que houve uma colisão estelar, né? Que tipo de colisão poderia ser essa, né? Alguém poderia me perguntar. Essa colisão, na verdade, teria sido a do Sol, né, do Sol ali no início da sua formação, com uma outra estrela que estivesse vagando aqui por essa região da Via Láctea, né, do braço de Órion, né, que é essa região aqui da Via Láctea. Então, aliás, não é incomum ocorrer colisões estelares, né? Claro que pensando na nossa escala de tempo, dificilmente a gente vai ver uma colisão estelar, né? Um processo complicado, mas se a gente pensar na escala de tempo do universo, é um processo bastante comum, né? Por quê? Porque os corpos celestes estão em movimento, o Sol está se movimentando, a Via Láctea está se movimentando. Então, é possível que tenha havido uma colisão de estrela com o próprio Sol, né? E aí, é claro, esse material, né? Até fiz uma representação, esse rastro de material que vai se desprender para todas as direções, né? Porque você imagine, o Sol hoje ele já guarda uma energia gigantesca, uma estrela, né? Então você imagina esse material
todo colidindo e expelindo-se para todas as direções possíveis. Então isso, é claro, vai liberar um volume de material gigantesco, e aí é claro que, segundo essa teoria, esse material teria, depois de algum tempo, se resfriado, né, depois se acrescentado e dado origem aos planetas como a gente conhece, inclusive a Terra. E uma outra teoria, que é a teoria da captura por gravidade solar. Então, segundo essa teoria, na verdade, os planetas, as massas, né, desses planetas que já estavam em formação, estariam vagando pelo espaço, né, vagando por regiões aí bastante remotas, fora do campo de atuação solar, e que em determinado momento dessa viagem, dessa navegação, eles tivessem sido atraídos pela força gravitacional, né, do Sol e dado origem aos planetas, né? Por quê? Por essa atração ele teria entrado na área de influência solar e depois obedecido a uma determinada órbita, né? Dando origem aos planetas como a gente conhece hoje. Então, são 3 teorias, e é claro que hoje a gente sabe que a da acreção, né, da acrescentação, entre aspas, de material, é a mais aceita hoje, né? Porque tem muito a ver com a formação do próprio sistema solar, né? Matéria em suspensão, em todas as direções, e aí o Sol ele vai também passando por essa acreção, ganha massa, ganha volume, e com isso ele consegue ter uma força gravitacional suficiente para atrair outros corpos celestes. Como dataram isso aqui, né? Como é que fazem para saber? Existem várias técnicas de datação, né? Eu vou mais para frente falar de algumas outras para vocês, mas a principal, quando a gente pensa nessa escala de tempo, é a do decaimento radioativo, né? O que seria isso, professor? Decaimento radioativo. A matéria, né, de uma forma geral, ela tem uma propriedade que ela, vez ou outra, ela vai desprendendo partículas. Então, as partículas vão se desprendendo, né? Vão saindo, né, entre aspas, dos diferentes materiais que compõem a natureza, né? E isso vai provocando uma espécie de decaimento. É como se a matéria fosse perdendo, né, a sua composição original. Então, o decaimento radioativo pode acontecer com você, com os objetos que estão à sua volta, né? Então, claro que isso vai variar de material para material, né? Alguns minerais têm um decaimento radioativo bastante elevado, né? E aí são utilizados, por exemplo, para produzir energia nuclear. Em outros o processo é extremamente lento. Então, você consegue, através da quantidade estimada de partículas que foram perdidas, estimar a idade dos materiais que existem aqui na Terra. Então, a gente sabe que alguns materiais aí têm mais ou menos 4 bilhões de anos, são as mais antigas evidências. E aí é por isso que a gente sabe mais ou menos como que isso funciona, né? E como que surgiu a Terra, tá? Agora eu vou apagar a louça para falar um pouquinho da estrutura do planeta, tá bom? Bom, então como a gente já falou bastante sobre a origem do planeta, agora a gente tem que tentar entender um pouquinho da estrutura do planeta, tá? Vocês vão perceber que a gente vai usar alguns termos um pouco diferentes aí, principalmente porque envolvem conceitos químicos, mas não se preocupem com isso, né? A gente tem que tentar entender de forma geral a composição do planeta, tá? Então, e se vocês tiverem dúvida, né, só consultar o nosso resumo teórico, tem todas as explicações, né? Vocês conseguem identificar, a gente vai ter até um esqueminha lá para vocês entenderem as camadas internas, tá? Então, primeira coisa, do que é feita a Terra? Então, a gente pode até olhar, por exemplo, pensando, né, no tamanho dela, né? Muito grande, 510 milhões de quilômetros quadrados. É grande, professor? É muito grande, né? Para vocês terem uma ideia, o Brasil é um país de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, né? E já para percorrer o país inteiro já é difícil, né? Vocês imaginem o mundo inteiro, né? Então é muito grande, né? Por isso que só muito recentemente o ser humano conseguiu conhecer todo o planeta, tá? Outra coisa, né, o peso, né? Algumas pessoas podem ter curiosidade, pô, quanto será que pesa, né? Então já estimaram esse valor. Mais ou menos 6 vezes 10 a 24 quilos ou 6 sextilhões de toneladas, tá? De quilos, desculpa, né? Então, é muita coisa, né? Muita coisa mesmo, né? Ninguém vai conseguir segurar o planeta. Então, é muito grande e muito pesado. Claro que existem corpos celestes muito maiores, né? Vocês imaginem o Sol, que tem 1 milhão de vezes o tamanho da Terra. Então, depende da escala de observação, tá? Mas dados gerais. E um detalhe interessante, como o nosso planeta é composto aí por uma quantidade muito grande de água, a gente pode estimar em termos de área que mais ou menos 361 milhões de quilômetros quadrados dos 510 é composto por oceano. Então,
mais da metade do planeta. A gente diríamos aí uns 70% do planeta é composto aí por áreas cobertas por água. Então é bastante. E o restante coberto aí pelos continentes, pelas áreas que estão acima do nível do mar. Então, realmente o planeta aí tem uma estrutura que em alguns aspectos é muito diferente do resto do sistema solar, né? Planetas basicamente rochosos, planetas gasosos, né? E até onde a gente sabe aqui é o único planeta onde você encontra água em estado líquido. Então, bem interessante esse fator. E aí, olhando as camadas internas, né, se a gente pudesse fatiar, dividir em partes, como diria Jack Stripador, a gente poderia pegar a Terra e fatiar mais ou menos como se fosse uma maçã. Se a gente pudesse olhar para as camadas internas, o lugar onde a gente vive, a superfície, seria apenas a casca da maçã, né? A parte mais fina da casca da maçã. E o restante do planeta é a parte mais interna, né, da maçã, que é, na verdade, a parte que a gente ainda não conseguiu explorar, de fato, né? Ninguém conseguiu descer até o núcleo da Terra por uma série de questões, né? As pressões e temperaturas, quanto mais você desce, são altíssimas. Então, mas pensando aqui, nessa fatiação, nesse fatiamento da Terra, né? A gente tem dois modelos para explicar como seria o interior da Terra. Um modelo chamado de estático, que é baseado na composição química dos materiais que estão aqui nessa camada, e um outro modelo chamado de modelo dinâmico, que ele não vai olhar apenas a composição química, mas o comportamento desses materiais, como eles se comportam nessas diferentes camadas, se eles se movimentam, se a temperatura influencia nisso, tá? Então são dois modelos, estático e dinâmico. Pelo estático, a gente percebe o seguinte, a gente tem uma crosta, uma camada bastante fina, tá vendo? Crosta oceânica e crosta continental, uma parte representada pelos continentes e outra pelos oceanos. Nós temos o manto, né? Manto superior e manto inferior. Aqui a gente tem uma área de transição, né? Quando a gente tem áreas de transição, geralmente é porque os materiais estão se modificando, né? Quando você vai atingindo profundidades maiores, tá? Então uma zona de transição, na verdade, é transição de materiais. Um manto inferior, um núcleo externo, né, mais externo, uma área de transição até o núcleo interno, tá? Então, a gente tem aí basicamente esse modelo. Aqui não é muito diferente por esse modelo dinâmico, né? Você tem aqui uma camada chamada de litosfera, que seria a parte mais externa do planeta, a nossa superfície. Aqui a astenosfera, né, a primeira camada interna do planeta, segundo esse modelo. Depois uma mesosfera, que seria o equivalente ao manto, mas percebam que ele não faz a distinção entre manto inferior e manto superior, tá? Aqui um chamado nível D, tá? Esse nível D, na verdade, tem a ver com a composição do material que existe aqui, tá? Uma descontinuidade. Depois um núcleo externo, aqui sim você tem uma pequena área de transição e um núcleo interno, tá? Só para não precisa se preocupar tanto com a composição dos materiais que estão aqui, porque isso vai estar no resumo, vocês podem consultar e geralmente os vestibulares não costumam pedir muito esse tipo de informação, tá? Só para a gente ter uma ideia que existem dois modelos, tá bom? Então, por hora é isso, tá? Esse aqui é mais ou menos o nosso modelinho. Depois vocês, se quiserem, dão uma consultada no material, perguntem e resolvam os exercícios, tá bom, gente? Então, nos vemos na próxima aula. Até mais, bons estudos!